Pai do Senhor, igreja. Nós vamos abrir rapidamente no Evangelho de João, capítulo 6, verso 30. Nós estamos numa série, Os milagres que revelam Cristo. E João, capítulo 6, é muito especial. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de milagres, De milagres. Verso 30 diz assim: Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só até aqui, irmãos. Irmãos, o capítulo 6 de João é um capítulo grande e é um dos capítulos mais teológicos da Bíblia. Se você ler com cuidado, você pode aprender muito de Deus sobre várias perspectivas ao ler o capítulo 6 de João. E é interessante porque ele começa com um milagre e termina com uma pregação em cima desse milagre. Então, de fato, esse capítulo ele revela muito sobre Cristo e revela também muitas outras coisas. E rapidamente vamos falar disso aqui, porque nós queremos entender os milagres do Senhor como uma fonte de revelação de quem Ele é, que contribui de alguma maneira esses milagres que Ele fez para mostrar quem Ele é. Mas também Jesus, neste milagre da multiplicação de pães e peixes, ele fala muitas outras coisas que são importantes para nós entendermos. E o cenário, primeira coisa nós observarmos aqui, claro, nós não vamos discorrer todo esse texto, nós vamos pegar algumas coisas aqui, mas nós vamos ver o cenário desse milagre que Jesus fez, tão conhecido, e que está nos 4 evangelhos. Nós vamos ver primeiro que, na verdade, a multiplicação dos pães e peixes foi um ambiente preparado por Jesus. Preparado por Jesus. A palavra mostra que Jesus, esse milagre acontece no deserto de Cafarnaum, e Jesus ele leva a multidão que está acompanhando ele em direção àquele deserto. E há um propósito para isso. É interessante, irmãos, todo milagre ele pressupõe uma necessidade que esteja além da capacidade humana. E Jesus, então, quer preparar esse ambiente onde a capacidade humana não possa atender à necessidade, para que, então, o milagre possa acontecer. E ele leva esse povo, então, para o deserto, e ele começa a pregar. E já cedo daquele dia, ele chama seus discípulos e diz o seguinte: olha, eu estou preocupado com a multidão, porque o lugar onde nós estamos é deserto, está longe, e eles não têm o que comer. E ele deixa essa preocupação na mente dos discípulos e ele continua essa pregação. Irmãos, e enquanto Jesus prega, os discípulos se afligem. Eles começam a fazer um levantamento daquilo que Jesus está pedindo para eles. E aí começa um corre-corre para cá e para acolá. Eles levantam todas as possibilidades e impossibilidades
Ora, esse lugar de fato é longe. Outra coisa, mesmo que eles encontrem um vilarejo, é muita gente para comprar comida, para achar pão. E eles começam a se perguntar, bom, e se nós não fizermos nada? Bom, Jesus já tinha dito para eles, e não aqui em João, mas é dito em outro evangelho, Jesus estava preocupado que eles perecessem pelo caminho, se saíssem dali com fome. Eles começam então a levantar os custos, trazem para Jesus, olha, seria preciso 200 dias de trabalho, de um assalariado comum, para poder dar um pedacinho de pão para cada um. E a situação só se complica. A tarde está chegando. O final da tarde está chegando, e aí Jesus chega e aperta novamente aqueles discípulos. E o que a gente conhece dessa história, e nós vamos ver aí bem no começo, capítulo 6, verso 1, diz assim, vamos para o 3 logo. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Agora, Jesus transfere para os homens, no caso seus discípulos, uma responsabilidade, porque ele quer que eles entendam uma verdade. Quando os discípulos chegam até Jesus, eles chegam com a conclusão de que aquela tarefa que ele havia passado para eles era impossível. Era impossível. Mas é interessante, será que Jesus deixou eles livres da tarefa porque era impossível? Não. Ele não quis que eles fizessem isso. A sugestão dos discípulos é, então, irmãos, então, Senhor, despacha eles de vez. Tira essa responsabilidade das nossas mãos. E Jesus, então, fala que estava preocupado que eles desfalecessem pelo caminho e disse, não, vocês vão dar a eles de comer. Então, Jesus coloca diante de uma situação impossível. Ora, os discípulos queriam se livrar da responsabilidade, só que quem levou aquele povo até ali foram eles. E Jesus queria mostrar que na sua obra, quando a igreja se tornasse uma igreja militante, uma igreja pregadora do evangelho, uma igreja que anuncia o evangelho ao mundo, essa igreja não poderia se livrar das responsabilidades. Nós teríamos que ter respostas. Nós teríamos que levar o evangelho que tem tudo o que a pessoa precisa para ela viver os planos de Deus, os propósitos de Deus. Mas aqui, irmãos, ainda no capítulo 6, no verso 5, verso 6 diz assim, mas dizia... Verso 5 mesmo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu fiquei me perguntando hoje, exatamente quando Jesus começou a saber o que ele iria fazer? O que você acha? Será que foi quando a necessidade apareceu? Eu acredito que quando Jesus levou aquele povo para lá, ele já sabia o que ele iria fazer. E quando ele passa a tarefa para os discípulos, ele já sabia que não cabia ao homem, que não era da competência do homem fazer aquilo, porque esse é o pressuposto do milagre. O milagre é uma ação divina, é uma ação de Deus. Se for algo que o homem pode fazer, então não é um milagre. E Jesus queria fazer um milagre. Ele queria e já estava na intenção de alimentar aquela multidão. E de fazer algo mais, porque a intenção dele, nós estamos vendo apenas o cenário do milagre, mas depois nós vamos ver as intenções de Jesus de revelar coisas ali, que estavam ocultas sobre ele e sobre o povo e sobre os seus próprios discípulos. Engraçado é que no Evangelho de João, irmãos, nós vemos que Jesus ele nunca era surpreendido por circunstância nenhuma. Ele sempre estava 1 passo, 2, 3, 4, 5 à frente.
quando ele não ficou em Betânia e Lázaro morreu, ele disse, olha, foi até melhor, eu não queria estar lá mesmo. Vamos segurar mais um dia aqui. E só chegou depois que o homem estava enterrado 4 dias. Depois desse milagre aqui, Jesus sobe ao monte para orar. E a embarcação vai, os discípulos partem daquele lugar. E é uma oportunidade de Jesus caminhar sobre as águas. Ele ficou distante do seu meio de transporte, mas ele quis isso mesmo. Nós temos que entender que o nosso Deus está sempre um passo à frente, ou quantos passos forem necessários. Ele está no controle de todas as coisas. E Jesus levou eles para ali, guiou eles até aquele lugar. Isso acontece o tempo todo. Quando se é guiado por Deus, você nunca está no lugar errado, na hora errada. Você está sempre na hora certa, no lugar certo. Porque é assim que Deus trabalha. E Jesus estava tranquilo, irmãos. Estava tranquilo, enquanto os seus discípulos estavam aflitos. É nossa característica. É o que sobra para nós, muitas das vezes. A igreja é o único corpo, é a única organização na terra que lida com milagres reais, que encara o impossível, que foi chamada por Deus para entrar num mundo caído, num mundo cheio de desgraças, cheio de situações que nós ficamos impotentes, nós olhamos assim e dizemos, não posso fazer nada. E era isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus, nós não podemos fazer nada. Então esse era o cenário desse milagre. Então, irmão, Jesus opera o milagre, e depois que ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele então começa, ou a verdade começa a ser revelada ali naquele lugar. Uma parte naquele momento, outra parte é revelada um dia depois, quando Jesus reencontra essa mesma multidão. Passada a noite, ele encontra ela do outro lado do mar da Galileia. Mas ali mesmo, no momento do milagre, já começa a aparecer algumas verdades sobre aquele povo que seguia Jesus. Após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele tinha um recado aos interesseiros que estavam ali. E ele começa a revelar isso. Porque aquela cura, aquela multiplicação, aquele sinal, aquele milagre, irmãos, era uma pregação. Era o pano de fundo para uma coisa muito profunda que Jesus queria ensinar, primeiro aos interesseiros. E a primeira coisa que ele queria ensinar é que ele era capaz de fazer muito mais do que aquela multidão imaginava. Olha, irmãos, no capítulo 6, verso 2, nós vimos que a multidão seguia Jesus porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Eles já estavam acostumados com Jesus curando enfermos. E Jesus queria mostrar para eles que ele é muito mais capaz do que isso. Ele ia mostrar para eles uma coisa que eles nunca tinham visto. Porque ele queria se revelar. Ele queria que eles compreendessem que ele de fato era o Messias. Então, se vocês já estão acostumados com curas, eu vou multiplicar e eu vou mostrar para vocês o que é suprir toda a necessidade de uma multidão que procura por pão, que precisa, que tem algo que é impossível de ser realizado pelas mãos humanas. Ora, irmãos, o Senhor leva eles ali para surpreendê-los, dá a eles uma demonstração nova do seu poder, bem diferente da cura. E no versos 11 ao 13, então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam
comido. Glória a Deus. Meu irmão, quem já viu um negócio desse? Eliseu, lá no Antigo Testamento, multiplicou uns pães também. Mas nada parecido com o que Jesus fez. Então tá, a multidão estava surpresa, estava admirada. Mas Jesus ia desiludir eles, irmãos, depois. Porque tinha um propósito no milagre. Nós vamos ver isso. Então o Senhor queria mostrar para eles, eu posso fazer qualquer coisa, impossível que seja na vida de vocês, a favor de vocês. Mas Jesus também queria mostrar para eles, revelar neste milagre, que Ele não deixaria de operar milagres por conta de interesseiros. Olha, isso é um princípio muito forte para nós entendermos como Deus opera no nosso tempo. Como o nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus, irmãos, é usado no mundo inteiro para impor as mãos sobre o enfermo, para pedir a Deus um milagre mesmo, algo impossível aos homens. E Deus faz. Jesus sabia o que estava no coração daquele povo. E mesmo assim, por que Ele operou o milagre, irmãos? Porque Ele não vai deixar de abençoar quem precisa por causa dos interesseiros. Ele não vai deixar de fazer a sua obra que Ele tem para fazer no mundo. Ele não vai deixar de ser quem Ele é, de fazer o que Ele quer fazer, de agir como Ele quiser agir, porque Ele é Deus. Ele veio como Messias para revelar o reino de Deus com poder e autoridade. E não seria alguns na multidão que impediria Ele de mostrar para aqueles que eram sinceros, para aqueles que estavam ali, realmente por Ele, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa por quem crê, por quem confia, por quem o acompanha. Então Jesus, Ele vai e Ele mostra. Mas Ele sabia que, ao operar aquele milagre, Ele ia gerar um tipo de seguidor interesseiro. Mas Ele ainda não tinha acabado a obra. Operar o milagre era a primeira parte. Depois é que Ele ia pegar essa gente. Deus tem outra forma de trabalhar com essa gente. Mas Ele não deixa de fazer. Deus não vai deixar de agir no mundo, irmãos, por causa do pecado humano, por causa da resistência humana, por causa da... Ele não fica limitado a isso. Terceiro, Ele não fazia, Ele estava mostrando para aqueles interesseiros, dando um recado para eles, que Ele não fazia milagres à procura, primeiro, de falsa satisfação. Olha o verso 26 e o 27, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Não é difícil para Jesus fazer milagre. Mas o interesse de Jesus não é só resolver nossos problemas, nos surpreender, ficarmos admirados, olha que maravilha, Ele amaldiçoou uma figueira e ela secou na mesma hora, um sinal. Olha Jesus andando sobre as águas, olha Jesus transformando água em vinho, olha Jesus expulsando uma legião. Ele tem um propósito mais elevado. E a satisfação que a gente tem por um milagre que Deus faz em nossa vida não se compara com o que Ele quer nos ensinar. Ainda que Ele faz. E Ele faz porque Ele é bom. Então aquela multidão estava satisfeita, mas só materialmente. Ele queria mostrar para eles, não é isso. Jesus também não queria. E estava dando um recado para eles, Ele também não queria uma falsa confissão. Olha o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa é uma confissão interessante. Eles estavam dizendo que Jesus era aquele que Moisés falara no passado, lá no livro de Deuteronômio, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim no meio de vocês. Vocês vão segui-lo.
E quem não der ouvidos ao que ele falar, será morto. E eles estão dizendo aqui, eu creio, veja só o que Jesus é capaz de fazer, o milagre que ele fez. Então eu creio que ele é o profeta. Mas aquela, irmãos, era uma falsa confissão, e Jesus não quer falsa confissão. Quando as igrejas enchem de pessoas à procura de milagres, e chegam e dizem, eu creio em Jesus, mas a vida é do mesmo jeito, mas não tem transformação, isso é falsa confissão. E não significa necessariamente que tal pessoa está salva, que ela teve uma real experiência com Jesus, porque Jesus é muito mais preciso no que ele deseja. Jesus mostrava para aquele povo lá que ele também não queria uma falsa coroação. Verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você já viu um rei que não quer ser coroado? Um rei que não quer ser reconhecido? É Jesus nessas horas. Todas as vezes que queriam fazer dele rei, pelos motivos errados, ele fugia. Ele saía no meio do povo, ele ia para o monte orar. Por quê? Porque ele não quer interesseiros. Ele não quer um engano de reino. Ele quer de fato ser o Senhor. Ele quer de fato ser o Messias, o ungido, o enviado, o escolhido na nossa vida. E era isso que ele tinha para aquela multidão, essa proposta dele. Por fim, ele também não queria falsos discípulos. No 66, fala assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, Jesus não tem problema nenhum de perder. Porque ele disse que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, será cortada. Só vai vir a mim aqueles que o pai me deu. Então Jesus não tem problema de perder. Porque a herança que ele tem de pessoas transformadas, salvas por ele, essa, irmãos, que ele quer é do jeito que o pai planejou. Então a gente observa aqui que após esse milagre ele deixa um recado para aqueles que se tornam cristãos, mas sem Cristo, que estão à procura de outras coisas e não dele. Ele viu muitos irem embora e os próprios discípulos disseram assim, Senhor, eles estão indo embora com o teu discurso. Não importa. Aqueles que são vão permanecer. Aqueles que são ficarão comigo. Mas, irmãos, após aquele milagre, ele não fala apenas para os interesseiros. Mas após aquele milagre, Jesus também tinha um recado aos verdadeiros discípulos. Aqueles e a nós. Primeiro, a igreja que milita no mundo, ela precisa de milagres, ela vai precisar de milagres. Eu já falei isso aqui em uma outra pregação um pouquinho. Irmãos, semelhante àqueles discípulos, nós também encontramos situações impossíveis, é ou não é verdade, como igreja? Na nossa tarefa espiritual. Se nós não precisássemos mais de milagres, irmãos, nós teríamos também uma grande justificativa, como aqueles discípulos tiveram, para não avançar com a obra de Deus. E todas as vezes que esbarrássemos em um problema real, uma resistência do governo, a falta disso, daquilo outro, a grande pressão do diabo, falta de dinheiro, isso, aquilo outro, nós poderíamos dizer, Senhor, não fizemos a tua obra porque era impossível. Não entramos naquele país porque ele era fechado demais. Então o Senhor, ele nos chama para fazer a sua obra, para militar neste mundo, no seu reino. Mas ele, irmãos, quer e dispõe para nós milagres. Nós temos muitas provas bíblicas
de que os sinais acompanharão os que creem. De que milagres acontecem na igreja e através da igreja. E eu não conheço nenhuma que diga que o Senhor enviou a sua igreja confiando na nossa força, confiando na nossa capacidade, confiando em até onde nós podemos levar a sua obra. E aí eu repito o que eu falei em outra pregação, irmãos. Jesus, ele fez milagres também para revelar que ele era o Cristo. O que isso tem a ver conosco? Vamos falar um pouquinho disso. Mas, às vezes, nós desprezamos os milagres junto à pregação do Evangelho. No passado, isso era mais comum. A expectativa, e eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Mas o que eu quero citar agora é que Jesus, ele pregava o Evangelho, mas ele usava, sim, os sinais, os milagres, fosse para abrir os olhos das pessoas, fosse para aumentar a culpa das pessoas. Porque ele é muito claro, muitas vezes Jesus fala sobre isso. Em João 15, 24, ele fala assim, um pouquinho mais na frente, olha o que Jesus diz. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Jesus falou outra vez, se vocês não acreditam em mim pelas minhas palavras, olhem as minhas obras, que elas são iguais às que o Pai faz. Então, operar milagres era parte também da chegada do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus. Foi esse recado que ele mandou para João. Fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, né? Aos pobres está sendo pregado o evangelho, o reino de Deus chegou com poder. A igreja precisa de milagres. Claro que Jesus não quer que nós dependamos de milagres para fazer sua obra, mas ele também não quer que nós deixemos, que nós o impeçamos de fazer quando ele quiser fazer. Nós não podemos bloquear a ação do Senhor. E aí isso nos leva a um outro ponto. Jesus está dando um recado para nós, a igreja militante no mundo, ela precisa crer e buscar milagres. Precisamos, irmãos, não podemos nos acomodar a uma vida cristã sem experiências profundas com o Senhor. Um dia um leproso chegou e disse para o Senhor, Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Ele disse, quero ser limpo. Deus quer, irmãos. Deus quer e pode. Mas como tudo na nossa vida cristã, nós precisamos crer. E nós precisamos buscar isso. Como é que se busca algo assim? Como é que se crê? É ao ver, é vendo os impossíveis diante de nós, buscarmos o Senhor e dizermos ao Senhor, Senhor, vamos buscar a Tua presença, até o Senhor intervir, e esse impossível, se for a Tua vontade, ele vai se tornar possível para a Tua glória. Para a Tua glória. Crer e buscar, irmãos, andam juntos. Não adianta a gente crer que Jesus faz milagres, mas não buscar. E aqui, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, que nós quebremos as barreiras da incredulidade. Há um ensino que se perpetuou na igreja, de que milagre era para os apóstolos, milagre era para Jesus. Mas eu quero que você abra um texto comigo, Gálatas 5. Gálatas 5, do 1 ao 5. Diz assim, Gálatas 5,
ver aqui se eu errei a referência. Errei. Só um minutinho. Só um minutinho. Errei aqui a referência. Ah, tá. Gálatas 3, irmãos, perdão. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Observe, irmãos, que Paulo cita que os milagres aconteciam lá na igreja da Galácia. Ele não diz que esses milagres estavam apenas com ele como apóstolo ou com os demais apóstolos. Esses milagres acompanharam os diáconos. E aqui ele questionando exatamente isso, a incredulidade, porque aquela igreja estava deixando de crer que Jesus é o Cristo, o Messias. E ele apela para isso. Olha, irmãos, acontecem coisas poderosas no meio de vocês. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, não foi praticando as obras da lei. Não foi uma vida natural, foi uma vida espiritual, uma vida transformada de dentro para fora. E sabe de uma coisa? Olha a prova. Quando vocês veem milagres acontecer no meio de vocês, é pelo Espírito ou é pela carne? Ou seja, aquela igreja era agraciada, irmãos, por Deus, com obras e manifestações do Senhor em seu meio. Isso é maravilhoso. Eu vou partir aqui para o final. Jesus também estava dizendo para aqueles discípulos: quem faz milagres sou eu, não a igreja. Apesar de tudo que nós estamos falando que Jesus quis ensinar para os seus, é da mesma forma que começou aquele dia. Ele só coloca, irmãos, o problema nas nossas mãos, mas nós temos que depender do Senhor. Até mesmo Jesus não fazia, ele disse: eu não faço as coisas como eu quero. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, como Jesus, ele disse: olha, Senhor, eu pratiquei aqui as obras que o Senhor me deu para fazer, Pai. Agora, irmãos, ele nos deu o seu nome, para que no nome dele, nós possamos fazer as obras que ele quer fazer nesta terra. Nunca digamos, não dá para ser feito, antes de Jesus dizer para nós: de fato, isso eu não quero. Porque se ele quiser, vai ser feito. Se ele quiser, vai ser realizado. O milagre, ele também pressupõe a dependência de Deus. Jesus pôs aqueles discípulos em aperto, mas somente para provar eles. Ele esperava dos discípulos ação, não que eles fizessem um milagre. Então descansa o seu coração, eu tenho que descansar o meu coração. Nós pregamos o Evangelho, quem faz o milagre da salvação? É Jesus. Nós oramos pelo enfermo, quem faz o milagre da cura? É o Senhor Jesus. E assim por diante, irmãos, aquilo que for necessário, é no nome dele, é o nome dele que tem poder. E por último, Jesus estava ensinando aos seus discípulos: todo milagre tem um propósito superior de revelar que ele é o Messias e de glorificar a Deus. Se não for assim, irmãos, não serve. Quando nós invocamos o nome de Jesus sobre uma necessidade crendo, ele opera. E quem é glorificado? O agente ou aquele que operou? E o que nós estamos vivendo de confusão nas igrejas há muitos anos?
com teologias essas e aquelas. Poder de Deus sendo usado para a glória do homem, para fins lucrativos, para tantas outras coisas. Mas, irmãos, nós não vamos deixar de buscar os milagres do Senhor por causa disso. Por quê? Porque este Deus opera, esse Deus age, Ele vai ouvir a oração da igreja. Amém. Agora tem um propósito elevado em tudo que o Senhor faz. O Pai, Ele honra o Filho, por isso no nome do Filho, irmãos, nós podemos pregar a palavra, nós podemos fazer a obra do Senhor. E o Senhor opera através de pessoas como nós. Quem somos nós? Que o Senhor nos encontre com o coração disposto a não usar o seu poder para nós mesmos. Meus irmãos, Jesus ele não escolheu multiplicar pães ali, ou operar esse milagre de multiplicação de pães aleatoriamente. O texto diz que dali uns dias era a Páscoa dos judeus. E Jesus escolheu multiplicar pães por quê? Porque ele tinha uma pregação para fazer. E no outro dia, quando ele encontra aquela multidão novamente atrás dele, aí a primeira parte que nós lemos, Jesus confronta e diz: vocês vieram por causa do pão. Não trabalhem por isso, pelo pão que perece, mas por aquele que permanece para sempre. O verdadeiro pão é aquele que o Pai dá pelo mundo, pela vida do mundo. E ele disse: eu sou o pão da vida. Olha o propósito do Senhor. Capítulo 6 de João é uma escola para nós, irmãos. Que o Senhor nos ajude a buscar novamente o recurso de Deus. Jesus, ele quer ser esse pão, esse alimento. Jesus está dizendo para nós, irmãos, seus discípulos, concluindo, ele não quer que nós fiquemos tão impressionados pelo que ele faz a ponto de não enxergarmos quem ele é. Tudo que Deus faz por nós, para essa vida, vai ficar nessa vida. Mas se nós nos alimentarmos de Jesus, se nós realmente o considerarmos como ele é, a nossa vida, nosso sustento, tudo para nós, podemos ter certeza, irmãos, que a nossa vida será levada para a eternidade. E ainda mais, quando qualquer coisa te faltar, se você se alimenta de Jesus, você não vai sentir falta de coisa alguma. Agora, irmãos, quanto àqueles que dependem de sinais, que querem um Messias cheio de truques, para poder confiar nele, e pedem sempre mais. O que você faz mais aí? Essa é a sensação que eu tenho, que eles chegam para Jesus e dizem assim, quando Jesus confronta eles, como eu falei, ele diz assim: olha, como é que a gente pode fazer as obras de Deus? Que coisa bonita, né? Aquela pessoa que chega e diz assim: eu quero ser crente. Aí Jesus disse assim: olha, as obras de Deus é que você creia naquele que ele enviou. Ah, mas o que tu tem para fazer? O que tu faz mais? Né? Tu cura enfermo, multiplica pães. Qual é o sinal que tu tem agora para a gente acreditar em ti? Deus não está preocupado com esses, irmãos. Esses vão ficar. Esses vão ficar. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Nós já entendemos, não importa. Depois que o Senhor nos salvou, depois que o Senhor veio habitar em nós, que nós somos privilegiados com tão grande salvação, o que mais nós podemos pedir ao nosso Senhor? O Senhor não veio buscar esse tipo de gente, Ele veio buscar aquele que o quer, que o deseja, que o ama. Se você é assim, irmãos, vamos viver os milagres do Senhor. Os milagres do Senhor não vão confundir você. Se Deus te abençoar, por exemplo, com um milagre financeiro, você não vai se perder por causa disso. O Senhor te abençoar com uma família aí maravilhosa, uma casa bonita, né, ou qualquer outra coisa dessa vida, você não vai se confundir, porque você sabe assim, olha, tudo isso aqui vai passar. O maior milagre que eu posso ter é Jesus na minha vida. Vamos ficar em pé, por favor, irmãos?
pedir liberdade ao pastor Flavinho aqui para orar. Os irmãos, nesse momento, o que o Senhor revelou para o teu coração também nessa noite? Você está firme com o Senhor Jesus? Os milagres que Ele tem feito na sua vida têm sido uma pregação para você, se Jesus é bom demais, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Irmãos, se alguma coisa ainda nos prende, o Senhor vai nos confrontar, porque Ele quer discípulos, Ele não quer seguidores, interesseiros ou coisa desse tipo. Ele quer homens e mulheres que sabem o valor do céu, que sabem o valor das suas promessas, que sabem o valor dEle, que estão firmes nessa aliança com Ele. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser assim, Deus. Também nessa noite, nós ouvimos, Senhor, que o Senhor não se privou de fazer milagres. O Senhor não ficou preocupado se isso ia gerar pessoas interesseiras, se isso ia causar problema com os fariseus, se iam perseguir o Senhor é Deus, e o Senhor foi lá e abençoou, e quem não acreditou, Senhor, isso serviu de maior juízo, porque não creram, mesmo diante de tantas provas. Oramos, Senhor Deus, para que nesse tempo, como igreja, nós também possamos crer e buscar milagres. Tanta coisa difícil, Senhor. Um mundo tão complicado, complexo. Mas o Senhor é aquele que descomplica, o Senhor é aquele que age, nos dá esperança, nos dá confiança no Senhor. Que diante dos desafios nós não voltemos atrás para dizer para o Senhor, não dá para ser feito. Senhor, se foi o Senhor quem falou, nós vamos. Se foi o Senhor quem disse, quem ordenou, Senhor, o Senhor já sabe o que vai fazer. E nós precisamos apenas entender e aceitar e confiar no Teu milagre. Em nome de Jesus, nos faz assim, Pai, crentes de verdade. Senhor, que vivem pela fé, que vivem pelo Espírito. Pai, que como na igreja da Galácia, nós sejamos uma igreja também onde o Espírito Santo tem liberdade de operar milagres, Senhor. Agir, Senhor, em nossas vidas. Nós não dependemos disso, Senhor. É a Tua palavra que nos sustenta. Jesus é o nosso alimento. Mas se é para nós, nós queremos também. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te agradecemos pelo Teu ensino para as nossas vidas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, nós cremos em milagres, amém? Amém. Nós veremos milagres, amém? Glória a Deus, nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, não cessou de fazer milagre, né? Às vezes as coisas vão apertar para você, mas é porque o milagre está chegando. Às vezes as coisas vão ficar difíceis, mas é porque Deus vai fazer o milagre. Não tenha receio do que possa acontecer sobre sua vida. O Senhor fará milagre em nome de Jesus, amém? Vamos orar aqui. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, vai de ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. E eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus, amém, 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 irmãos.